E aí, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Esse vídeo é muito legal, muito mara e muito informativo, né? E hoje deu que deu na academia, né, gente? Porque eu fui malhar, né? Aí tem um abençoado de um casal que eu conheço, né? Que tomou posse, né? De vários aparelhos na academia, como se a pessoa fosse um personal trainer do marido dela, né? E o marido fosse o personal trainer da esposa dele. E muitas pessoas estavam querendo usar os aparelhos, né? E eles estavam em cada aparelho, né? Ela se apoiando nos aparelhos como se ela estivesse fazendo os aparelhos. Estava atrasando a vida das outras pessoas que estavam malhando na academia. Inclusive eu, né? Que queria malhar no aparelho que ela estava se apoiando e não estava malhando. Estava esperando o marido dela revezar com ela num outro aparelho. E eu, né, para não arrumar barraco na academia, porque eu sou dessa, eu não arrumo barraco, eu vou na administração reclamar, ou com algum professor que esteja ali, né, por perto, para poder, entendeu? Parar com essa situação chata, né? Você tá querendo usar um aparelho, você tá querendo se apoiar ali, como se fosse praça, né, de idoso ali, para poder malhar, né, e ficar cada um ali sem nada para fazer, né, como não tivesse tempo para nada, né, e perdendo seu tempo precioso. E outra situação também, né, foi na academia, né, eu perguntei pro menino, né, que tava com um braço gigante assim, bombadão, sobre estrias no braço, né. Tinha um amigo meu que ele tava cheia de estrias aqui, no peito ele tinha várias estrias. Então, tamo aqui, já. Aí, nisso, né, esse meu amigo disse que dava estria, né. Aí eu falei pra esse menino não tinha estria no braço, por malhar. E acabou que ele dizendo que não dava não, e mulher não. E eu fui perguntar pro professor pra tirar essa dúvida, né. Se dava ou não dava pra mulher que malha braço, né. E ele disse sim, dá estria sim na mulherada que malha braço. Pois você tem, é igual gravidez, você tem que fazer o músculo crescer, né. A gravidez é naturalmente, né. Aí conforme você vai malhando o braço, né? Eu tô mostrando fraquinho, ó, gente. Arrolando o braço, né? Vai coçando, vai coçar peito, vai coçar braço, né? Vai coçar aqui, ó, o peito, o braço, vai coçar peito, vai coçar tudo. E no final vai acabar dando estria. E eu falei, né? Dei a dica pra menina, tava no banheiro. A menina já veio no modo defesa, ataque misturado, né? Uma das meninas, né? A outra levou a dica de boa, né? Porque ela era uma gordinha. E ela também tava malhando pra perder na academia. Eu só fiz a pergunta se elas malhavam na academia, né? Aí a outra falou, sim, por quê? Tipo assim, né? Como se eu tivesse um ar de deboche. Eu perguntei, vocês malham aqui na academia? Porque na academia onde eu malho, gente, tem boxe, tem muay thai, tem jiu-jitsu. Então a galera vai pro banheiro trocar de roupa, né? Então elas estavam ali trocando de roupa, uma tava só normal ali com fone de ouvido, conversando, e a outra tava se trocando, magrinha, né? Aí essa magrinha, que já começou que nem um leão, só porque é bom vocês malhavam ali na academia. Então, para poder compartilhar com elas, né, o que eu escutei do professor, se você malhar braço e coçar, vai dar estria, né? E a mulherada não gosta de estria, já tem esse negócio de estria pela vida toda, né? Celulite, essas coisas, né? Que a mulherada já carrega por si. Por isso que a gente luta contra a lei da gravidade, né? E se mata na academia. Aí a gordinha levou na boa, né? Já a magrinha já veio que nem um leão, como se eu tivesse assim, dizendo pra ela que ela não poderia malhar ali, né? Porque eu estaria perguntando aquilo pra ela. Não. A menina entendeu, a gordinha, que era uma dica legal, né? Que pra não coçar, conforme for malhando, pra não dar estria, né? E a branquinha não, filha, já começou. Sim, porque eu ia falar assim, calma, gata, tá no modo defesa, né? Entendeu? Não precisa disso. Então, por isso, muitas vezes, as meninas na academia acreditam que outras mulheres odeiam elas. Por causa desse tipo de gente que aparece na academia, né? Que acha, né? Olha, não é por causa da cor, não, gente. Mas a maioria das pessoas que tratam as pessoas com arrogância são pessoas negras. Sinceramente. Você parece que a pessoa já tá no modo ataque. Qualquer comentário que você vá falar pra ela, ou qualquer pessoa vá falar pra ela, ela já acha que vai vir com deboche. Ainda mais um branco falando pra um negro, né?
tipo assim, dá uma dica, um conselho e tal, né? A outra era branquinha, já a outra era moreninha. Mas no sentido do... Entendeu como é que eu quero dizer? Já entra no modo defesa, como se ela fosse o escravo daquela época. E eu fosse o senhor dos engenhos. Ou a Sinhá, né? Que escravizava o povo. E não é assim que a vida acontece, gente. É que nem uma mulher também, uma mulher negra. Ela viu uma loura de trança, né? Aquele dreadzinho lindo, que eu acho lindo. Uma loura, ela mandou... Isso não foi no Brasil, isso foi nos Estados Unidos. Ela mandou a loura tirar a trança, porque não era a marca dela, era a marca do negro. Ela falou que é vivo preto, né? Black Live, ela falou. E aquilo ali gerou uma revolta na galera da internet. E eu entendo isso, né? E muitas vezes eles pegam esse tabu lá do tempo, do tempo do Ronca para poder atingir o branco de hoje. Só que eles esquecem que os brancos também ajudaram eles no tempo da escravidão, né? Não é à toa, né, que teve a escravizaura e muitas outras pessoas aí que eram mistureba com o negro, né, com o branco, né? E também foram eu também devo ter um descendente, gente, de negro na parada, né? Eu devo ter uma mistureba aqui de negro com branco. E nem por isso eu fico atacando ninguém não, cara. Entendeu? As pessoas... o negro já vem com essa autodefesa, mas é de criança, velho. É as pessoas de casa que já ensina isso, né? O branco não se mistura com o negro, né? Entendeu? Isso é besteira, cara. Todo mundo é irmão, todo mundo é amigo. Entendeu? Existe escravidão? Existe. Existe discriminação? Existe. Mas você tem que ver quem tá conversando contigo, se realmente o que a pessoa tá falando é escravidão, é um tipo de escravidão, um deboche, né? Uma provocação. E não você só lembrar da escravidão para poder atacar o povo, né? E lembrando que as pessoas desse tempo não são escravas. Elas só são pessoas que pegaram um tema da sua raiz, né? E tá generalizando a ignorância. E não é assim. Os negros da época, eles eram, para poder serem libertados, eles tiveram que ser educados, tá? Estudar. E o único negro, né, que é o Gama, né, que foi um advogado reconhecido, né, há pouco tempo, ele foi advogado, né? E ele era um advogado educado e ele se juntou com outros brancos para poder salvar os negros. Então, olha aí, teve a ajuda do branco na parada. Então, ninguém fala sobre isso, só tá com o branco, né? Mas realmente a história é cruel, né? Mas também não só foram os negros que foram escravos, foram os brancos, os índios, né? Os chineses, né? E assim foram, gente. As pessoas esquecem que só existe um negro na parada, né? Mas muitos brancos foram escravizados, né? Naquela época, antigamente, o escravo era todo o time que perdia, né? Então, se eu vou entrar no país, aquele povo perdeu pra mim. Então, aquele povo é escravo. Não queria saber se era branco, negro, índio, mulato, não queria saber, não. Era escravo. Branco, qualquer pessoa era escrava. Ia trabalhar na lavoura, ia trabalhar na cozinha, ia trabalhar naquele outro, e era escravo do outro país. E não é diferente, né? Só que a diferença de hoje, né, que não existe escravidão como o seu dos engenhos. Existe escravidão assim, na lavoura, né? Não querer pagar um salário justo. Isso é o tipo de escravidão. Segurar o documento da pessoa, né? Transportar de lá pra cá, da China pra cá. Pessoas em necessidade, vulnerável, né, gente? Então é esse tipo de escravidão que ainda acontece, né? Até isso, né? Negócio de escravidão, até acharam uma pessoa, uma mulher negra, uma senhora de idade, já quase 90 e poucos anos, numa casa de uma pessoa branca, de uma senhora, né? Que ela tinha pego o documento dessa mulher, né? E colocava ela pra dormir na casa do cachorro. E era uma mulher importante, tá? Aí teve uma visita, um cara que viu essa senhora lá, na casinha do cachorro. Magra, né? E perguntou quem ela era, o que ela fazia ali, que ela nunca tinha visto aquela senhora ali. E ela disse que ela não era vista, ela ficava ali. Aí a pessoa começou a ficar andando na casa pra ver o que acontecia. E realmente a senhora toda vez sumia, né? E quando a pessoa foi procurar,
a senhora vivia em plena escravidão. Então essa senhora foi denunciada pelos próprios amigos que visitaram a casa. Então foi branco que denunciou, né, a escravidão. Então isso prova que a gente deste século não gera escravidão, não vive a história do passado. Então os negros desse século também não deveriam viver a escravidão, deveriam só contar a história e não viver o ódio, porque não só foram negros que foram escravos, entendeu? Então o que eu quero dizer é que tudo hoje em dia gera barraco, humilhação, gritaria, pânico, né? E quando a gente depara, estamos numa pequena explosão de emoções, e que o negro desse tempo não tá com a razão, não tá. O branco também não tá com a razão. E no final, né, eles lutam por uma coisa que não existe mais, que é a escravidão na vida de cada um, né? Ele não é o seu dos engenhos e ela não é uma escrava. Porque não pode ser amigos? Porque o outro não pode dar dica? Porque o outro não pode ser unido? Porque o outro não pode ser seu parceiro de trabalho? Porque o outro não pode ser um dono de prédios, né? Porque tem esse tabu, né? Ver uma pessoa... Eu sei que a realidade é nua e crua, né? No Brasil tem muito isso. Você vê uma pessoa negra com roupa de advogado. Aí o povo... Tô falando de gente que debocha. Ou é pastor, né? Ou tá procurando emprego. Tem muito disso. E quando a pessoa vai ver, o negro, ele é rico, ele é um advogado formado, ou ele é um juiz, tem carro, mora num apartamento de luxo, mora num lugar muito bom, enquanto o branco que debochou dele, né, vive na pindaíba, né, contando toda vez seu salário. Então eu acho, né, que não é generalizando os pensamentos, mas a maioria das pessoas é assim, né? E quando vê um branco, né, um carinha de pobre, né, que não tem botox nem nada na cara, né, não há roupa de marca nem nada, também é a mesma coisa, né? Ou ou é pastor, né, ou é crente, né, ou tá procurando emprego. É vice-versa, é o mesmo pensamento do branco pro negro, é o mesmo pensamento do preto pro branco, né? E é muito isso, né? E eu tenho uma amiga negra e ela é muito massa, entendeu? A gente se ama pra caramba. No início também era assim, gente. Era pra mim quebrar esse negócio dela contra louras. Era muito ruim, cara. Ela me odiava, essa minha amiga. Quando eu comecei a trabalhar num supermercado, a gente trabalhava no supermercado, ela me odiava pra caraca. Eu não entendi o ódio dela. Eu perguntava alguma coisa pra ela não olhava pra minha cara não, mas ela respondia. Assim, tipo, tá ali. Eu dizia assim, por favor, me ajuda aqui. Ela fazia, o código tá ali. Tipo assim, com ignorância comigo, entendeu? Eu não tinha feito nada com ela, nada com ela. Ela só tinha rixa de loiras. Achava que loiras era tudo metida. Então, como é que eu quebrava uma menina dessa? Aquela negona, braba, entendeu? Dá uma porrada na loura, quebra. Esse ela quem me quebrar, eu não gostei porque eu raiva dela. Eu sou paz e amor, filha. Pronto. Aí como é que eu faço com essa menina negra, né? Já tá com a mente dela feita da escravidão lá do tempo do Ronca, que eu nem tenho nem vi parte desse bagulho aí doido. Tá vivendo o que o pai dela disse. Aí, o que aconteceu? Fui quebrando ela aos pouquinhos, né? Aí tinha uma galera que fez maldade com ela. Aí quem ficou com ela? A loura. Deixaram ela trabalhar sozinha até meia-noite. E gente negra também, tá? Maldade pura com ela. Porque ela era daquelas negras que não baixava a cabeça. Entendeu? Aí ela acusaram ela de ter falado que a mulher do cara, né, pegou o marido da outra, né?
E depois o marido era o corno, né? E ela tava traindo o marido na empresa. Aí essa bagunça, né? E essa mesma amiga dela, que tava condenando ela, dizendo que foi ela que contou pro marido que ela tinha um amante no trabalho, era amiga assim dela. E também se chamava Letícia, igual meu nome. Né? Aí ela falou, pronto. Aí ela já tinha simulado Letícia com a Letícia, eu, né? Só que a Letícia que ela dizia que era amiga dela, não era amiga dela. Então a Letícia que ela odiava, que queria ser a amiga dela, era eu. Então aí no final, todo mundo, 6 funcionários, deixaram ela sozinha, no laticínio, né? Que era uma funcionária que a gente trabalhava, no supermercado. E ela ficaria com ela e outro supervisor, né? outro ajudante, até meia-noite. E elas queriam que eu abandonasse ela de castigo até ela se humilhar ou falar a verdade que ela entregou a outra Letícia pro marido, né? E eu simplesmente não gosto de injustiça, né? Tô nem aí, filho, se ela corneou o marido dela. Tava nem aí pro babado das mulheres lá. E eu fui ajudar a minha amiga, Tayane. Se ela estiver vendo esse vídeo, coração pra ela. Eu fui ajudar minha amiga, né? Sem ser amiga dela ainda. Eu vou ajudar a minha amiga. Eu digo, essa mulher vai ser minha amiga. Aí eu cheguei lá, limpei lá com ela, terminamos meia-noite cravado. Ela tá bom. E fizeram isso vários dias com ela. Até que chegou uma pessoa nordestina que mandava nas lojas todas desse supermercado, né? Era um manda-chuva, era um senhorzinho, né? E o que acontece? A mãe estava sofrendo perseguição por um chefe, né? Entre aspas, né? Meio negro, mas assim, meio mulato. Vamos usar um mulato, né? Nem é negro, nem é branco, é mulato. Aí ele ficou na perseguição pra me sair com ele. Botou no congelador, sem casaco, nos frios lá. Brigaram com ele tava nem aí. Aí teve uma senhorinha que viu a cena, né? A senhorinha Maria, até hoje o nome dela. As duas Maria, né? Aí disse assim, Loura, você só consegue se defender, né? Defender a Tayane, né? Que eu sabia que eu gostava muito da Tayane. Da negona lá. Se você falar com essa pessoa, com esse senhorzinho que vem aqui esses dias. Então eu esperei, né? Ele apareceu, eu não sabia quem era. Aí todo mundo me ajudou nesse dia. Menina, foi a cooperação dos funcionários idosos que me ajudaram. Sério mesmo, foi a cooperação dos funcionários idosos que me ajudaram. Os branquinhos, os negros, os mulatos, todo mundo me ajudou. A galera do salgado, do arroz, do queijo, foi todo mundo ajudando. É ele ali. Ah, não tá agora não, tá horário. E foi nisso. E quando deu fé, falei com ele. Esse bebezouro foi expulso da loja. Eu contei o que aconteceu, perseguição. E todo mundo levou a advertência por ter feito minha amiga sofrer vários dias, né? E que assunto de casamento nada a ver na loja. Loja de trabalho, todo mundo ganhava pra trabalhar até meia-noite, né? Que a gente pegava 3h40 meia-noite. Se largasse cedo, né? Por terminar o serviço cedo, e ia pra casa cedo. Eles faziam isso pra minha amiga sair meia-noite e não ter como ter condições de ir pra casa, né? E ela morava numa comunidade perigosa e não dava pra ela ir pra casa. Fazia de tudo pra poder ela se dar mal, né? Então eu ajudei, então ela viu ali que a inimiga não era inimiga, era amiga dela, né? Que protegeu ela até o final. E até hoje estamos amigas e eu amo demais a negona. E é isso, gente. Paz e amor nos lugares, parem de ser racistas, né? E perseguidores de brancos também, né? Vivam o hoje, não o passado, porque o passado é doloroso. Vivam, só lembre do passado quando você realmente sofreu um racismo e uma perseguição. Quando não foi isso, né? Dê paz e amor, né? Dê paz e amor e vamos conversar mais com negros e brancos, ser paz nesse mundo, né? Nós somos a paz desse futuro, não viver a guerra do passado, né?
Então, graças aos negros do passado que a gente hoje tem liberdade, e graças aos brancos também que lutaram junto com os negros para que o país fosse liberto da escravidão, né? E se houver também escravidão, né? Hoje em dia o racismo, lembre do passado sim para se defender, mas não provoque isso nem em lugar nenhum, porque nem o branco aceita, nem o negro aceita. E se todo mundo for amigo, é mais lindo ainda. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aquele like. E diz aí se você já passou alguma coisa na academia sobre isso, racismo. Alguma coisa sobre o seu trabalho também, né? O preconceito aí com o branco, né? E tem negro que aceita, que a menina gordinha aceitou. E a amiga dela, que é outra negra, não aceitou a minha opinião, a minha dica, né? Porque eu também ganhei do professor. Então, né? Uma recebeu paz e amor, o branco, né? A outra já foi com ódio. Então, olha a diferença, né? E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu hoje comigo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, dá aquela moral. E é nóis. Até o próximo vídeo e tchau!